3 dos principais exercícios para estabilizar, para controlar as dores na coluna. Se você tem dor lombar, se tem dor na região do ciático, dor irradiada, formigamento nas pernas, aquela latência na coluna e quer de fato aliviar esse sinal e sintoma, eu vou te ensinar 3 dos principais exercícios que eu oriento para melhorar esses quadros. E vou te contar um segredinho bem importante sobre as hernias de discos que vai fazer a virada de chave na sua saúde. Então, se você de fato quer melhorar a sua dor nas costas, acompanhe o vídeo que vai te ajudar demais. O meu nome é Murilo José Tambosi. Se você não me conhece, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também sou ortomolecular. E aqui no canal do YouTube eu já produzo conteúdo há um bom tempo, falando sobre dor, exercício, lesão e como melhorar essa qualidade de vida. Sempre focado na causa primária e baseado nos 4 pilares. Ao longo de toda a minha caminhada eu construí uma metodologia, os 4 pilares da saúde plena, onde eu consigo fazer um rastreio muito minucioso de tudo que você tem na sua saúde e fazer um tratamento mais pontual, mais eficaz, voltado à solução do problema. Nesse vídeo, pessoal, separei um tema bastante comum sobre hernias de disco, já deve ter bastante vídeo sobre isso no canal, mas eu resolvi trazer exercícios práticos, porque é uma coisa que vocês solicitam muito, né? Eu leio todos os comentários que vocês mandam, não achem que eu não leio, eu leio, só que eu leio uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, e respondo todo mundo da forma mais prática possível, porque são inúmeros comentários, né? Então não dá para fazer muito aprofundado. Tá bom? Então, se você não me segue aqui no canal do YouTube, né, aproveita, clica no botãozinho para se inscrever e aí você já pode mandar seu comentário, já pode interagir com a gente, né, já pode tirar sua dúvida. E se você gosta desse conteúdo, também compartilha com as pessoas da sua família, né? Com certeza isso aqui vai ajudar outras pessoas e dá um joinha no vídeo, tá bom? Eu separei hoje um tema muito legal, que são as hernias de disco. Muitas pessoas sofrem com isso, talvez você esteja sofrendo nesse exato momento e quer aliviar de imediato. Nesse vídeo eu vou te explicar 3 exercícios essenciais e vou te explicar inclusive o porquê que eu selecionei esses e como que você tem que avaliar, entender a sua dor para de fato se libertar disso, tá bom? Muitas pessoas chegam no consultório aqui achando que a causa da dor é a hernia de disco. Eu falo, ok, pode ser sim a sua hernia de disco, mas por que essa hernia de disco não estava incomodando antes e agora começou? Por que tem pessoas que têm hernia de disco e não tem dor e tem pessoas que têm hernias muito discretas e têm dor? Você já se fez essa pergunta? Para e pensa. Tem pessoas que têm lesões enormes na coluna e jogam bola, fazem atividade física, fazem natação. E pessoas que têm uma lesãozinha bem picuruchinha e gera muita dor. E de fato uma lesão da hérnia, uma dor da hérnia. E isso é importante vocês entenderem. Então, para o primeiro tópico, vamos dizer assim, que eu separei aqui para você, existe a dor com lesão e existe a dor sem lesão, tá? Por quê? Porque, pessoal, existem 3 tipos de dor essencial. Uma dor que é aquela dor neuropática, que é aquela quando o nervo ele comprime mesmo, irradia, né? Vamos pegar, por exemplo, uma hérnia cervical. A pessoa inclina o pescoço, ela sente que irradia uma linha para o braço. Mesma coisa na coluna. Ela sente que ela inclina para um lado, ela toma uma fisgada e irradia lá embaixo na perna. Essa é uma dor que comprimiu a inervação. Os exercícios vão ajudar demais. Demais. Existe uma segunda dor, que é a dor nociceptiva. Sabe quando você está com a coluna super tranquila, super certinha, e aí você foi lá, fez um movimento muito abrupto, ou pegou uma carga muito sem se preparar, e aí machucou, inflamou, ficou todo demasiado a coluna, né? Ficou quente, doloroso ali assim? Ali provavelmente você fez uma lesão do tecido, né? Então músculo, ligamento, cápsula, seja lá o que for, e ele inflamou. E aí os receptores ali na região, os nociceptores, ficaram ativados gerando dor. Essa dor, se você usar um gelo, se você usar um calor, se você usar um remédio anti-inflamatório, uma massagem, pode resolver. Pode resolver. Aí você vai me perguntar, tá, doutor, ok. Então eu entendi essas duas que são bem fáceis. Comprimi o nervo ou machuquei o tecido. E qual que é a terceira dor? E se eu te dissesse que a terceira dor é a mais comum que chega aqui no consultório todos os dias e que talvez você nunca ouviu falar? A dor nociplástica. Esse termo nociplástica quer dizer o seguinte: o seu corpo ele entende que ali existe uma dor, ou melhor dizendo, ele entende que ali a dor é projetada, mas no local da lesão não tem nada. Então você tem dor na coluna, mas não tem nada que outras pessoas não tenham. Então, uma pessoa de 60 anos vai ter uma degeneração na coluna, correto? Mas será que aquela degeneração é o motivo da dor na coluna dele? Ou será que outro tecido, outra estrutura, outra função está projetando dor ali? Vamos dar um exemplo que você conhece. Sabe aquelas pessoas que estão prestes a infartar e sentem uma dor no braço? Pois é,
Todo mundo sabe que isso existe. Ah, começou com uma dor no braço, uma dor no peito, irradia para o braço esquerdo, provavelmente está infartando. Mas se o problema é coração, por que o braço irradiou? Por que se sente no braço? Qual que é a conexão com isso? Você está entendendo? E se isso acontece, por exemplo, no coração, acontece em outros órgãos, como por exemplo os rins. Quem aqui não sabe que o rim dá dor nas costas, mais ou menos na transição da coluna tóraco-lombar? Mas se eu te dissesse que ele pode dar dor no joelho também, e dor na virilha, e dor no quadril, mesmo depois de você ter passado por um problema renal? É sobre isso que eu vim trazer para o vídeo, para vocês entenderem outras coisas que vocês não entendem, que é a causa da hérnia de disco. Não a hérnia em si, a causa dela. Como que você justifica eu atender clientes aqui, criança, vamos falar criança, né? 15 anos com hérnia de disco grave, sem trauma envolvido. Pessoas de 30 anos com hérnia de disco grave, sem trauma envolvido. Porque a gente sempre coloca o trauma à parte, pessoal, porque o trauma ele foge do natural, ele foge do fisiológico, tá bom? Então eu lancei essas ideias para vocês abrirem um pouco a mente, né? Então a gente vai entrar aqui um pouquinho no segundo tópico dessa aula, que seria a dor referida visceral. Muitos dos meus pacientes têm hérnia de disco, porém essa hérnia de disco ela é agravada por um problema, por exemplo, do intestino delgado. Então você vai aprender nesse vídeo exercícios para aliviar a sua dor. Mas se a sua dor vir de um problema do intestino delgado, provavelmente vai voltar. E é o motivo porque várias pessoas procuram exercício na internet, vendem isso como um milagre e a pessoa não tem o milagre. Ontem mesmo, acompanhando alguns canais que eu sigo, e a solução para fibromialgia era um chá. Não é verdade. Não é verdade e nunca foi. Tem um vídeo sobre fibromialgia no meu canal, se você quiser ver, você vai entender que a coisa é bem mais embaixo. Mas é fato que existem coisas que aliviam. Como eu falei, os exercícios que eu vou ensinar hoje alivia a dor nociceptiva, que é aquela inflamatória, e também alivia a dor neuropática, a compressiva. Mas a mais comum é a dor nociplástica, é a dor referida, que vem de outro lugar. E sempre ela está gerando alguma lesão, como por exemplo a hérnia de disco, ou uma lesão facetária, um pequeno estiramento da musculatura lombar, só um exemplo, né? Só um exemplo. Então, se você tem um problema de intestino delgado, esse intestino delgado ele vai gerar toda uma inibição é desligar, para você entender, de toda a musculatura abdominal e profunda da coluna, que vai dificultar que você estabilize a sua hérnia. Se você tem um problema de intestino grosso, como por exemplo o consumo de glúten, de trigo, você vai ter uma inflamação do intestino grosso. E a inervação do intestino grosso, vocês não vão conseguir ver, mas parte dela, aqui o intestino grosso, está nesse quadro, tá pessoal? Parte dela vem da região sacral, que é o finalzinho da coluna ali na região lombar, e parte vem na parte superior da lombar, ali L1, L2. Então você vai ter dor em toda a lombar por causa de trigo, se o seu problema for intestino grosso. Então eu estou te avisando, porque depois você vai dizer, doutor, eu fiz os exercícios e não melhorou minha dor. Eu falo, ótimo, você tem outro tipo de dor. Dessas três que eu falei, talvez você tenha que cortar o leite, talvez você tenha que cortar o trigo, talvez você tenha que pensar a respeito da sua função renal, talvez você tenha, mulher obviamente, né, endometriose, você tem um cisto no ovário, talvez você tenha uma fadiga adrenal por conta de um problema somatoemocional. Tudo isso gera dor lombar e mais umas 1000 coisas que eu poderia elencar aqui, gerando dor referida na sua coluna. Eu sei que talvez vai ficar muito difícil para você entender no primeiro momento, mas tudo isso é muito científico, é pura anatomia, sistema nervoso autônomo, e você precisa entender isso no longo da sua vida, tá bom? Terceiro tópico, dor vinda de origem neurofaciogênica. Olha só, complicamos mais ainda, né? Eu falei para vocês que existe uma dor que comprime o nervo, certo? Porém, pessoal, antes de comprimir o nervo, pode comprimir um tecido, um envoltório do tecido, que protege a coluna, tá? Você já deve ter percebido nesse vídeo o quanto que eu entendo de lesão de coluna. É bem mais do que eu poderia colocar no vídeo de 15, 20 minutos, que é o que o programa faz aqui para vocês. Esse tecido que reveste toda a coluna, toda a medula, todos os envoltórios, esse tecido ele é inervado lá na cervical alta por alguns nervos que estão ligados ao crânio. Olha só, você pode ter dor lombar, dor na coluna, pela compressão de um tecido chamado saco dural. Você vai ver isso na sua ressonância, se você viu lá. E esse saco dural ele é inervado por nervos que estão ligados à cervical alta e o crânio. Então você pode ter um trauma na cervical, você pode ter um trauma na cabeça, uma cirurgia na cabeça, você pode ter a falta de um dente, você pode ter uma inflamação de um dente. Você pode ter uma sinusite,
você pode ter uma otite da infância. Vocês estão entendendo? Tudo isso vai afetar esse tecido, chamado saco dural, que vai gerar uma dor de origem neurofasciogênica, uma dor de origem neural, praticamente igual à hernia de disco. Você vai falar assim, doutor, eu me curvo, me dói, eu me estendo, me dói, eu me inclino, me dói, né? Eu levanto travado, eu acordo com dor, me movimento, a dor alivia, daí ela volta, e a sua dor é neurofasciogênica. É uma dor de origem neural, como eu falei, compressiva, né? Neurológica, compressiva, mas não de um nervo periférico, como o ciático, e sim de um tecido que protege ele lá a nível do crânio. Olha que loucura! E aqui a gente poderia ir muito longe, mas não é o objetivo do vídeo. Eu só queria despertar vocês para isso. Se você chegou até na altura desse vídeo, que já é o mais importante, não esquece de curtir o vídeo também e distribuir para as pessoas que têm dor lombar, porque a maioria está se enganando só com exercício, a maioria está se enganando só com chazinho, e não é assim que se resolve o problema das pessoas, tá bom? É explicando para elas o que elas têm, fazendo elas se despertarem para o novo, e depois você dá alguma solução para auxiliar elas, tá bom? Então, sobre as hérnias de discos, tá? Hérnia de disco, né? A dor da hérnia de disco. Um ponto importante que eu falei que era a chave desse segredo, eu vou explicar agora para vocês, ok? Imagina que você tem uma hérnia de disco lombar que vai para a esquerda, aqui é a minha esquerda, e ela irradia para a minha perna esquerda. Se essa hérnia ela estiver num nível muito inicial, a gente chama de hérnia interna, então é um pequeno abaulamento no disco, ela ainda está interna. A área onde ela se localiza na coluna é dentro do canal, é uma área interna, vamos falar assim, é um conceito para vocês entenderem. Se essa hérnia é uma hérnia interna, no momento em que eu inclino a minha coluna para a direita, eu empurro ela para fora, bate no nervo, dói a minha perna esquerda. Vocês podem inclusive fazer esse teste, doutor, eu tenho hérnia de disco, vou fazer o teste. E faz com calma, faz isso sentado, depois faz em pé, mas é primeiro sentado, você já vai tirar a conclusão sentado. Então senta confortável, né? Eu nem ia ensinar um teste, vou acabar ensinando aqui de cortesia para vocês, não tinha programado isso não, tá? Mas enfim, hérnia interna. Inclina teu tronco para a direita e observa, se a dor aumentar do lado esquerdo, irradiar essa perna que você tem, essa hérnia muito provavelmente é interna. Como é que você vai concluir? Se você inclinar para o lado esquerdo, o lado da dor, onde está doendo a perna, no caso a minha perna esquerda, ou meu bumbum esquerdo, ou a minha lombar à esquerda, tá bom? Eu estou usando o lado esquerdo, se o seu for do direito, você inverte tudo, né? Eu inclinei para a esquerda, a dor aliviou, é uma hérnia interna. Se essa dor aumentou, é uma hérnia externa, é o nível mais grave que tem. Não é tão fácil assim de resolver, entendeu? Então só estou te dando essa sacada porque isso pode mudar a sua vida. Muitas pessoas fazem o exercício só para o lado que não dói. Ah, doutor, eu fiz para o lado de cá, né? Por exemplo, nas hérnias externas, você inclinar para a direita não dói, porque você tirou a pressão da compressão do nervo do lado esquerdo. Mas quando você vai para cima dele, pum, você pinça ele, porque a hérnia já está fora do canal. Agora, na hérnia interna é diferente. Você inclina para cá, ela aumenta a dor lá, porque você empurrou ela para cima do nervo. Agora, você inclina para cima dela, a dor alivia, porque você empurrou o disco para o outro lado. Olha que confuso que é isso, mas é assim que o corpo funciona. Talvez a maior sacada que eu podia dar para vocês, que eu falei no início do vídeo, é o seguinte: se você tem uma hérnia interna, incline para cima do ponto onde tem a dor referida. Se a sua dor é referida na perna esquerda, você vai para cima da perna esquerda e não contrário a ela. Você inclina para cima dessa lesão, porque se você inclinar para cima dessa lesão, você vai aliviar a compressão do nervo. Mas doutor, e nas hérnias externas que eu tenho? Aí você tem que trabalhar bem mais um exercício que eu vou ensinar, entendeu? Porque não vai resolver. Então eu vou ensinar um exercício focado para essa hérnia interna, que é super tranquilo, um exercício para a hérnia externa e um teste e exercício ao mesmo tempo para você poder perceber se a sua dor referida vem de alguma víscera, de algum órgão da região abdominal, tá bom? 3 exercícios imprescindíveis para quem tem hérnia de disco ou dor lombar, tá bom? Acho que deu para a explicação, vamos para o vídeo que vocês vão gostar. Só um recado rápido, pessoal, para vocês que viram o vídeo aqui.
Tem aqui embaixo um linkzinho bem bacana com um e-book de 12 exercícios essenciais para quem tem lesão de coluna. Eu acabei citando no vídeo os 3 exercícios diferentes, mas se você quer ter mais exercícios, assim como os meus pacientes recebem, tem esse e-book. Com valor simbólico de R$30 você adquire ele, e tem vários outros e-books sobre ombro, sobre quadril, sobre joelho, sobre alimentação, o que você quiser. Então, se fizer sentido para você ter também esses outros exercícios em foto, em texto e filmado, tá aqui embaixo, é só clicar e baixar. Bom, pessoal, vamos começar então os 3 exercícios. O primeiro exercício é o mais simples, tá? Que é para quem tem hérnia interna. Como eu falei, se você está com dor na perna esquerda, no bumbum esquerdo, né? Você sente que dói essa perna aqui, irradia, uma cetalgia bem clássica. Quando você inclina para a direita, ou seja, contrário à dor ela aumenta. E quando você vai para cima, ela diminui, é muito provável que você esteja diante de uma hérnia interna. Então o exercício é muito simples. No caso das hérnias, você tem que levar o disco de volta para o canal e um pouquinho para frente. Para eu levar ele de volta, eu inclino para a esquerda. E para eu levar ele para frente, eu giro o meu tronco para o teto, no caso para o teto, e estendo a coluna. Eu sugiro que você ponha essa mão atrás da nuca também, mas aqui no vídeo eu vou usar para gesticular, né, como bom italiano. Então, você se apoia sobre o cotovelo esquerdo, cai para cima desse ponto. Se nesse primeiro momento doer um pouquinho, é normal, caso você tenha desconforto na lombar, mantenha essa posição, gira o tronco, puxa o ar bem fundo na região do diafragma, que é aqui assim, ó, ok? E solta. E toda vez que você solta, você faz uma pressão com a coluna, no sentido da frente, empurrando. E solta. Puxa. E solta, ok? Sempre você faz a inclinação e concentra essa pressão ali. Eu sugiro que você faça ali pelo menos umas 10 respirações e faça 2 séries. Aí você volta, dá um tempo parado, faz de novo, volta. Quando você voltar no segundo momento, se realmente a hérnia ela reduziu, você vai sentir que nem para cá, nem para cá, a sua dor aumenta para lá. Muito importante, quando fizer a inclinação, pessoal, não deixar o tronco assim, ó. Eu vou inclinar assim. Não, assim machuca. Então estende a tua coluna, mantém ela reta e aí faz as inclinações, ok? Esse é o nível mais simples, o exercício mais simples. Vamos para o segundo exercício, para quem tem uma hérnia externa, tá? Nesse caso, eu vou considerar essa hérnia externa do lado direito, pessoal, que vai facilitar o vídeo para vocês, tá bom? Então imagina que eu tenho uma hérnia que está indo para fora do lado de cá, uma hérnia lombar para a direita, certo? Quando eu venho para cá, alivia, porque não esmaguei o nervo, e quando eu vou para cima da inervação, fisga, dói, irradia lá embaixo. Às vezes não consegue nem inclinar, faz assim, já doeu, ok? Esse é um paciente um pouco mais crítico. Então, esse paciente, eu vou fazer uma hérnia desse lado. Qual é a posição que você vai começar? Não vai ser fácil, mas você vai começar de 4. Tá? Então você vai para a postura de 4, estou bem enquadrado no vídeo. Aí, postura de 4, coloca as mãos bem abaixo dos ombros e os joelhos abaixo do quadril, como eu estou aqui. E aí aqui o segredo para a hérnia externa. Se você trouxer essa perna direita para dentro, você piora a lesão. Se você levar ela bem para fora, eu vou abrir aqui, ó, apoiei meu peso na perna esquerda e abri bem a minha perna direita, ela está para fora, tá bom? Essa perna direita estando para fora, ela já vai empurrar sem querer a hérnia de volta para o local, ok? Então é um segredo bem simples. Você até pode girar um pouco o quadril aqui, ó. Se o quadril ficar com o joelho mirando para fora, é ruim. Se o joelho mirar para dentro, perceba que eu estou deixando minha perna, ó. Estou deixando minha perna para dentro e para fora. Se o joelho ficar mirando para dentro, ou seja, o pé está para fora, você vai empurrar mais ainda a hérnia para dentro. Então eu vou deixar meu pé para fora e o joelho mirando para dentro, ok? Olha como está meu quadril, totalmente diferente. Agora eu vou soltar o quadril lá embaixo devagar até onde eu consigo. Eu consigo só até aqui. Vem até aqui e volta. De novo. Vem até aqui e volta. Vamos supor que você começou a fazer e percebeu que foi lá embaixo. Lá embaixo e volta. Tá? A respiração, ó. Puxa o ar, solta o ar. Puxa. E vai. Lá embaixo. Quando você conseguir alcançar lá embaixo, você vai sentir uma pressão muito grande na coluna, é normal, mas se você estiver fazendo corretamente, a pressão vai ser só na coluna, não vai irradiar para sua perna, nem para o seu bumbum, nem para sua panturrilha, nem para lugar nenhum. Mas lembrando, perna para fora, o joelho mirando para dentro, com o pé lá fora, ok? Aqui eu estou empurrando toda a minha hérnia, no caso a direita, a hérnia externa para dentro do canal. Então, ó, como eu não tenho hérnia, eu vou lá embaixo, ó, de boa. Tranquilo, ok? Chegou lá embaixo, volta, ok? Faz isso pelo menos umas
10 respirações, umas 10 vezes, mas aqui vai muito da tua sensibilidade, quanto de dor você tem, quanto de limitação você tem, há quanto tempo essa lesão está aí. Com certeza isso vai te ajudar se é uma hérnia externa. Com certeza o exercício anterior vai te ajudar se for uma hérnia interna. Agora, o grande desfecho, meu amigo, minha amiga, é a dor nociplástica, foi o que eu te falei. Eu vou te ensinar com aquilo que é mais comum no meu consultório, que são as dores referidas do abdômen, das dores viscerais, mas pode não ser seu caso. Então vamos tentar e vamos ver como é que você evolui. Nesse exercício você vai ficar de barriga para cima, tá? Ó, vamos ver se eu me enquadro dele lá. Barriga para cima. Eu vou fazer com a perna que me dói, que é a perna esquerda. Vamos supor que eu tenho uma dor na perna esquerda, lá no bumbum e na coluna, acho que é ciático ou hérnia de disco. Levanto a perna e eu sinto dor. Ah, sim, eu sinto dor. Eu levanto mais ou menos ali uns 30, 40 graus, eu sinto dor. Bem clássico de hérnia de disco. Supondo que seja essa a sua dor e ela possa vir da região abdominal. Como é que você vai fazer? Mantém o joelho dobrado, essa perna você levanta e testa, aí doeu. Nossa, doutor, me deu de 0 a 10, me deu um 8. Uma dor bem alta. Falei, tá ok. Agora você vai palpar as regiões da sua barriga, palpa normal, só toca a barriga. Depois eu mostro para vocês sentarem. Só toca a barriga. Ah, eu senti um ponto aqui doído. Senti aqui doído. Pega esse ponto, segura ele puxando no sentido da cabeça. Você pega um ponto na barriga, segura ele no sentido da cabeça, tá? Mas palpa com calma a sua barriga, porque se você não palpar com atenção, talvez você nem sinta se está doído ou não. Você diz, eu palpei por cima e não senti nada. Esse exercício não é para mim. Não é. Muitas pessoas têm isso, tá? Então você palpou, senti lá embaixo na bexiga, senti lá embaixo perto do útero, senti aqui assim perto do intestino grosso, do lado esquerdo. Então, um exemplo, né? Peguei e senti aqui do outro lado, uma cicatriz que eu tenho da apendicite. Estou dando um exemplo. Você segura lá, não está dolorido, estou vendo a barriga aqui, segura, puxando o sentido da cabeça e levanta a perna de novo. Opa, a dor aliviou. Era uma dor 8, veio para uma dor 4, entendeu? A dor aliviou. Você tem chance de ter dor na ferida visceral. Para fazer o exercício é muito simples, você segura aquele ponto onde está dolorido, respira umas 5 vezes só nele, ó. Solta o ar, segura firme, puxa e solta. Eu estou segurando o intestino delgado, ok? Puxa o ar 5 vezes fazendo isso. E aí depois levanta a perna e observa como é que está a dor. Opa, a dor diminuiu. Então agora você segura aqui e levanta a perna 10 vezes. 10 vezes. Então você primeiro estimula a respiração e o órgão, depois você estimula com a perna. Ok? É importante você entender que aqui você vai estar fazendo um diagnóstico aproximado do seu quadro e um exercício terapêutico. Um 2 em 1, quase que um bônus desse vídeo. Mas talvez você não tenha certeza de que órgão que é. A dor, eu senti uma dor aqui assim, mais ou menos. Pode ser seu intestino delgado. A gente teria que estudar o que tem no seu intestino delgado para reverter esse problema. E não ficar só ensinando exercício, ok? Então eu ensinei 3 exercícios para interna de disco, para você poder se melhorar, para você poder aliviar a sua dor, mas eu te entreguei a causa dos problemas, aquilo que de fato eu me comprometo a fazer com vocês, que é tratar a saúde na raiz do problema. Se você gostou do vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama. No mais, até o próximo vídeo.